Olá pessoal, tudo bom? Muito boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui de volta para trazer um pouquinho mais de luz para vocês através desse livro Mais Perto, do nosso querido Emmanuel, pela psicografia do nosso mais querido ainda Chico Xavier. Então, estamos voltando essa semana com um capítulo novo. Vocês vão gostar muito. Aqui tem o título dele, olha, Auxílio no Auxílio. Esse é o tema que nós vamos falar hoje, né? Parece diferente o título, né? Mas vocês vão entender o porquê desse título, tá certo? Lembrando que nós temos esse canal aqui, Reflexões Espiritualistas, dedicado integralmente ao estudo da doutrina espírita baseado no Evangelho de Jesus, né? As obras de Chico Xavier através dos espíritos Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros. E lembrando também a todos que aqueles que gostarem do conteúdo se inscrevam aqui no canal, acionem o sininho de notificação. A gente pede esse assunto do like, né? Deixar um like, inscrever no canal e tal. É para esse canal ganhar relevância frente a tanto conteúdo que tem por aí no YouTube, tá certo? Assim o algoritmo lá do YouTube vai entender que esse conteúdo é interessante, é bom e vai exibir para mais e mais pessoas que dele necessitam, tá certo? O nosso propósito aqui nesse assunto aqui é transmitir as informações que a gente tem, tão lindas, tão maravilhosas do Evangelho e da doutrina espírita para mais e mais pessoas que dela necessitam, tá certo? Então, vamos lá? Vamos seguir em frente? Manda a vinheta! Ótimo, chegamos aqui. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá no nosso conteúdo de hoje, certo? O Emmanuel, ele traz, antes de comentar esse capítulo aqui, ele traz um trechinho do Evangelho de João, primeira carta de João, dos versículos de 4 a 11, você vai encontrar lá esse texto do Cristo, ele nos dizendo assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar-nos uns aos outros. Aliás, essa aqui é a síntese de todo o Evangelho, né? Cristo nos disse que o maior mandamento que ele podia nos deixar é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo com toda a intensidade como nós amamos a nós mesmos, né? Então esse é a síntese do Evangelho que nós trazemos aqui para a nossa reflexão da noite de hoje. Então Emmanuel fala assim: há quem pergunte, e essa pergunta é muito comum, há quem pergunte como auxiliar aos outros sem possuir recursos materiais. Porque muitas vezes a pessoa pergunta assim: nossa, mas eu não tenho recursos, eu sou pobre, mal consigo viver, como que eu vou poder ajudar os outros? Então Emmanuel diz assim: e dentre as muitas formas de amparar sem apoio amoedado, falar para o bem é uma delas. Ele vai falar sobre esse assunto aqui. Ou seja, nós temos um recurso à nossa disposição que não custa nada. Qualquer um pode utilizar, seja pobre, rico, não importa. Ele diz assim: recorda o tesouro das boas palavras e transportas contigo. Basta ligar os dispositivos da memória e o verbo edificante se te derramará da boca
a feição de uma torrente de luz. Então, nós temos dentro de nós a capacidade de auxiliar aos outros com as nossas palavras. O nosso verbo é carregado de emoções, de vibrações, de sentimentos. E a gente pode utilizá-la gratuitamente no auxílio ao próximo. Como? Ele diz: ajuda aos que ajudam, em benefício do próximo, criando o clima do otimismo e da esperança, indispensável à sustentação da alegria e da paz. Olha bem, gente, indispensável à sustentação da alegria e da paz. O quê? O clima de otimismo e de esperança que nós podemos criar com as nossas próprias palavras. Não pronuncies a frase de pessimismo ou de desencanto, reprovação ou amargura. Então, sempre que a gente puder falar alguma coisa, que o nosso verbo, que a nossa palavra, seja uma palavra de incentivo, de esperança, de alento, de consolação, nunca de pessimismo, isso não vai dar certo, ou de desencanto, olha o que você fez, de reprovação, você não devia ter feito isso, agora estragou tudo, ou de amargura, eu não aguento mais, eu estou desanimado completamente, Não, que aquela pessoa, se está assim, está precisando de ajuda, não vai conseguir ajudar ninguém. Então, ela própria está precisando de ajuda. Então, se nós somos aquele que queremos ajudar, temos que pronunciar palavras de otimismo, de esperança, Ele continua dizendo assim: a dificuldade estará presente, mas se forjarmos confiança na força espiritual que nos é característica, ou seja, todos nós temos essa força espiritual, de modo a transpô-la ou desfazê-la, conseguiremos liquidá-la muito mais facilmente, de vez que estaremos mobilizando o poder da cooperação. Então, nós conseguiremos auxiliar as pessoas na solução daquela dificuldade. Com o quê? Com a força da nossa confiança, do nosso otimismo. Porque a pessoa confiante, a pessoa otimista, consegue resolver os problemas de uma melhor forma possível do que aquela que está desanimada, desalentada, desesperançada da vida. É simples assim. Então, ele continua dizendo assim: a enfermidade, aqui é um exemplo forte, olha, a enfermidade estará golpeando fundo no irmão que a suporta. Então, a enfermidade está lá, não é que ela vai desaparecer, está lá. No entanto, se exteriorizarmos em favor dele um pensamento de reequilíbrio ou de fé, será essa a medicina providencial que o habilite, por fim, a iniciar a marcha mental para a justa restauração. Porque os amigos espirituais têm 1000 formas de ajudar, mas uma delas é através de nós mesmos. Então, os amigos espirituais podem colocar um remédio na água fluidificada, podem auxiliar algum órgão doente através do passe, e nós podemos também levantar a capacidade de reerguimento da própria pessoa através da nossa vontade de ajudar, para que essa pessoa ganhe força, ganhe coragem e consiga enfrentar aquela doença de uma melhor forma possível. Então ele arremata falando: não desencorajes, seja a quem seja. Feridas reviradas agravam o sofrimento. Erros comentados estendem a sombra. Cada consciência é um mundo por si, com obstáculos e problemas próprios. Então, revirar a ferida de alguém não auxilia em nada. Nada.
Levantar os problemas do passado, os erros do passado, não contribui de forma alguma na solução dos problemas. Temos que pensar para frente, temos que pensar no futuro com otimismo, seja a quem seja, né? Então a gente tem que procurar não repisar o problema das pessoas. É muito ruim quando você está passando por uma dificuldade e vem alguém ainda repisar aquilo que aconteceu com você. Não adianta nada, não resolve nada. O que nós temos que dizer, olha, errou, conserta, caiu, levanta. Houve um problema, vamos tentar consertar, tá certo? Não ficar atrás, olhando para trás, quem foi o culpado disso ou daquilo. Tá certo? É olhar sempre para frente, com otimismo, com esperança, como eu sempre digo. E ele fala uma coisa aqui no finalzinho que eu acho bem legal a gente refletir um pouquinho mais. Ele fala: cada consciência é um mundo por si, com obstáculos e problemas próprios. Às vezes a gente está olhando uma pessoa, está pensando que ela pensa igual a gente, mas não é assim. O mundo íntimo de cada um é um universo completo. As experiências anteriores, as reencarnações anteriores, os traumas vividos, as dificuldades vividas, às vezes nessa mesma existência, com problemas às vezes gigantescos que nós desconhecemos. Então não é tão simples assim querer fazer análise de alguém, pela nossa própria cabeça. O único que consegue fazer isso é Deus. É por isso que a prece é também uma ferramenta importante que nós devemos recorrer sempre que precisarmos. Não importa o local, nem a hora, nem o dia, pode ser dirigindo o carro, pode ser em casa, não precisa ser exatamente num oratório, se for, tudo bem, melhor ainda, mas pode ser em qualquer ocasião. No meio do trabalho, você pode parar por 1 minuto e fazer uma prece. Tá certo? Isso ajuda demais. Então ele vai terminando aqui, os nossos vídeos são sempre curtinhos, dizendo assim: cada qual de nós, os espíritos em evolução na Terra, temos qualidades nobres que acumulamos, de fato e é verdade. Mas também temos imperfeições de que nos devemos desvencilhar, por isso somos diferentes uns dos outros. Lembremo-nos do auxílio que podemos aditar àqueles que se consagram a auxiliar para o bem dos semelhantes. Então, se nós nos propomos, diz o Emmanuel, a colaborar na edificação do reino de Deus, comecemos pela caridade silenciosa de não complicar e nem desanimar ninguém. Tá bom? Olha isso. Tá vendo? Muito rápido, menos de 15 minutos, nós já chegamos aqui no final do vídeo, com essa conclusão tão maravilhosa do Emmanuel. Então nós somos espíritos em evolução na Terra. Nós podemos nos ajudar mutuamente, não nos atrapalhar mutuamente. E lembrar que a gente pode sim ajudar a auxiliar alguém sem ter recurso nenhum, só com o dom da nossa palavra, ou às vezes com o nosso silêncio, como ele diz aqui, simplesmente silenciando quando não temos nada de bom para falar, para não complicar e nem desanimar ninguém. Agora, se a gente puder animar alguém e levar uma palavra de esperança para alguém, melhor ainda. Estaremos ajudando essa pessoa a se levantar e prosseguir no seu caminho. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Voltamos na semana que vem com mais um capítulo desse lindo livro chamado Mais Perto, do nosso Emmanuel Chico Xavier.